Bom, estudos para concursos, arquivologia, Tribunal Regional para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE-SMP. Frasezinha de força de vontade. Já passei no concurso do TRE São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e fui nomeado super rápido e melhorou muito minha vida. Fui muito bem na prova do TRE São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e gabaritei arquivologia. Sobre princípios do arquivamento. Os princípios: finalidade, função e classificação. Finalidade, função e classificação. Na classificação tem entidades mantenadoras e estágios probatórios, estágios de evolução do arquivo. Daí fala do arquivo corrente, o arquivo intermédio de segunda idade e o arquivo permanente, custódia, morto ou de terceira idade. Depois fala da extensão de sua atuação, a natureza dos documentos, o que são arquivos especiais e o que são arquivos especializados. E o que são arquivos especializados. E assim termina esses princípios de arquivo. Vamos ver. Finalidade. Finalidade, servir à administração. Servir à administração. Esse é um princípio do arquivo, a finalidade. A administração que possui atendendo às necessidades da informação atuais e passadas. O princípio da finalidade do arquivo é servir à administração, constituindo-se com o decorrer do tempo em base de conhecimento da história. Conhecimento da história, né? Função: guarda e conservação para obtenção de recuperação das informações. A função básica do arquivo é tornar disponíveis as informações contidas no acervo documental sob sua guarda. Yay! Classificação: entidades mantenedoras públicas e institucionais, comerciais, filiais ou pessoais. As entidades mantenedoras públicas podem ser separadas em estadual, federal e municipal. As entidades mantenedoras significa que elas são onde é que está o arquivo, onde é que fica guardado os arquivos e documentos, quer dizer, os documentos. As entidades mantenedoras institucionais podem ser classificadas em instituições educacionais, escolas, igrejas, associações, corporações não lucrativas, ou seja, ONGs, e as corporativas. As entidades mantenedoras de documentos arquivísticos podem ser consideradas comerciais, e as comerciais podem ser separadas em firmas, corporações e companhias. E a última definição de entidades mantenedoras são as filiais ou pessoais. Sobre o estágio de evolução, sob o princípio de estágio de evoluções. Eu acho que isso aqui é princípio. Agora eu estou meio confuso sobre as coisas, se elas ainda são classificadas. Isso aqui é um tipo de coisa de classificação. Estágios de evolução. Para que a recuperação da informação seja rápida e eficaz, é necessário que se adote em relação aos documentos uma metodologia de organizações e guarda. Para isso foram definidas 3 idades de arquivos. Essas fases são estabelecidas por Jean-Jacques Valentine, com as 3 idades dos arquivos, que é corrente, intermediário e permanente. Aqui tem uma explicação de cada um. O arquivo corrente, vivo ou de primeira idade. Considera constituídos os documentos de uso frequente, normalmente nas próprias unidades que os receberam os produziram. Nesta fase, os documentos são analisados, organizados e classificados em arquivos até que cumpram seu tempo de vida útil especificado numa tabela de temporalidade. Possui documentos que se encontram em estudo. Ponto aqui é até que cumpram seu tempo de vida especificado na tabela de temporalidade. Depois disso, eles vão lá para o arquivo intermédio para serem decididos se o que vai fazer com elas. Arquivo intermédio de segunda idade é constituído de documento que deve fazer com elas. Arquivados frequentemente, mas que ainda podem ser solicitados, virtualmente transferidos dos arquivos correntes, como também de documentos que aguardam o cumprimento do prazo que antecedem a microfilmagem ou reprodução em CD-ROM. E o arquivo permanente é a custódia morto ou de terceira idade.
é constituído de documentos que perderam seu valor administrativo e que são conservados por seu valor legal ou histórico. São conservados por seu valor legal e ou histórico. Normalmente são guardados distantes do local de trabalho e acondicionados em outras mídias visando relacionar racionamento de espaço. Eles possuem documentos processados, estudados ou assuntos resolvidos. Terceiro ponto de classificação. Sobre a extensão de sua atuação. Pode ser classificados em arquivos setoriais ou arquivos gerais ou centrais. De acordo com Mariana Lapaz, os arquivos podem ser setoriais, gerais ou centrais, conforme a abrangência de sua atuação. A autora define esses arquivos da seguinte maneira: os arquivos setoriais são aqueles estabelecidos juntos aos órgãos operacionais, cumprindo funções de arquivo corrente. E os arquivos gerais ou centrais são os que destinam a receber os documentos correntes provenientes dos diversos órgãos que integram a estrutura de uma instituição, centralizando, portanto, as atividades de arquivo corrente. Próximo ponto de classificação é a natureza dos documentos. Eles podem ser especiais ou especializados. Especiais são aqueles que têm sob sua guarda os documentos de formas físicas diversas, tais como fotografias, discos, fitas, clichês. Bom, basicamente é de formas físicas diversas. Clichês, não sei o que significa isso. Slides, microformas, disquete, CD-ROM e o que está por essa razão mereçam tratamento especial, não apenas no que se refere ao seu armazenamento, como também no registro e acondicionamento, de controle e conservação e etc. Arquivos especializados. Essa coisa de tratamento especial é que elas precisam de químicas diferentes. Tem vários leis, trequinhos. Tem lá no banco. No banco. Não, no banco. Não. No treco geral aqui de São Paulo, lá na Voluntários da Pátria, tem no arquivo de São Paulo, tem as regras básicas de como tratar e guardar essas coisas, né? E estava falando de CDs e clichês e trecos. Todos esses trecos têm químicas diferentes, principalmente fotos. Tem químicas diferentes, foram em épocas diferentes, foram produzidos com materiais diferentes, né? Daí eles têm que ser guardados e aclimatizados de jeitos diferentes. Bom, sobre os arquivos especializados. São aqueles que têm sob sua custódia os documentos resultantes da experiência humana num campo científico, independentemente da forma física apresentada, como, por exemplo, os arquivos médicos hospitalares e os arquivos de impressoras, engenharia, TRE. Assim por diante, esses arquivos são também chamados impropriamente de arquivos técnicos. O próximo conteúdo é sobre os tipos de arquivamento.